mais um podcast terapêutico. Eu sou Glória Irizar, do Viva Mais Feliz. Vamos falar hoje sobre problemas. Bom, eu particularmente nem gosto muito dessa palavra. Eu costumo utilizar a palavra desafio. Então, no decorrer desse podcast, quando você me ouvir falar a palavra desafio, você já sabe que que eu estou querendo falar sobre problemas. O que você costuma fazer quando está com desafios? Você chora? Fica sem dormir? Fica muito irritado? Ou você vai correr, fazer atividade física, ouve uma música, começa a pensar nas soluções, ou você ignora tudo que está acontecendo e deixa o seu desafio aumentar? Enquanto você estiver nesse mundo, você terá sempre os desafios. Porque nós sabemos que uma das leis universais é a lei das polaridades, onde uma hora estamos no positivo, quando coisas boas estão acontecendo em nossas vidas, e outra hora nós estamos no negativo, que é quando coisas que nós não gostamos muito acontecem, mas são coisas que, mesmo sendo desafios, nos trazem aprendizados. Então, nada é por acaso. A lei das polaridades, ela é muito mais útil do que nós pensamos. Algumas pessoas até, às vezes indagam, mas por quê, que nós temos que ter a polaridade negativa em nossas vidas? Porque nem sempre nós aprendemos, nós desenvolvemos as nossas habilidades, nem sempre nós expandimos a nossa consciência através do positivo. Então, em alguns momentos, a polaridade negativa, ela se faz muito importante para que aconteça a nossa expansão de consciência, o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento, para que a gente tenha aprendizado. Então, esse papo de quanto mais evoluído eu for, eu não vou me abalar com os desafios que surgirem, isso é um engano, pois nós somos humanos e, independente do nosso equilíbrio emocional ser ótimo ou não, nós passamos por todas as emoções. Então, mesmo que a sua expansão de consciência seja ótima, que você tenha um super equilíbrio emocional, em alguns momentos sim, você vai se abalar diante dos desafios que surgirem na sua vida. E tá tudo bem por isso. A diferença está no fato de que você vai saber gerenciar, entender esses desafios, e você não vai deixar mais que esses desafios dominem a sua vida. O que acontece com muitos, que também aconteceu comigo por muito tempo, é que diante dos problemas, diante dos desafios que foram surgindo na minha vida e diante dos desafios que surgem na vida das pessoas, eu me entregava a esses desafios. E eu vejo pessoas que cometem, esse mesmo erro. Elas deixam que esses desafios governem as suas vidas. Então, nós deixamos esses acontecimentos negativos, esses desafios, esses problemas, como muitas pessoas gostam de falar, nós deixamos esses acontecimentos perturbar a nossa mente, adoecer o nosso corpo, e nós também abandonamos todos os outros setores das nossas vidas e tudo que a gente tem de bom. Então, eu vejo situações assim:
sei lá, de repente eu tenho um passeio para fazer com um filho e acontece alguma coisa no meu trabalho, eu já me irrito, fico estressada, nervosa e já chego em casa e já falo pro filho que eu não vou mais, ou eu desconto em outras pessoas, ou eu tenho um problema no meu relacionamento, daí eu deixo de me cuidar, ou eu deixo de dar atenção para o meu pilar profissional, ou eu estou com problemas financeiros e eu deixo de dar atenção para minha família, eu deixo de fazer coisas para o meu crescimento. Então, geralmente é isso que acontece, né? Quando nós temos um desafio, nós deixamos esse desafio governar as nossas vidas, nós nos esquecemos de todos os outros pilares que são extremamente importantes, ficamos com a mente perturbada e com isso nós acabamos adoecendo o nosso corpo. E quando nos damos conta, nós estamos no que o nosso querido Hélio Couto diz, no caos, né? Pois quando a gente sai do nosso bem-estar, a nossa vibração energética, ela cai. E daí o que acontece? Nós passamos a atrair mais e mais e mais problemas, mais situações negativas. E é por isso que às vezes a gente tem aquela sensação de que o mundo está caindo na nossa cabeça, de que quando uma coisa dá errado, várias outras dão errado também. Às vezes a gente até brinca, né, ironiza, mas é uma realidade, uma verdade, quando a gente diz, nossa, tá tudo tão bom, tem que ficar esperto, porque daqui a pouco acontece alguma coisa ruim. Sim, né? Porque uma hora o nosso pêndulo está no positivo, outra hora está no negativo, né? Mas e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, né? Para encarar os nossos desafios de uma maneira diferente. Então, para a gente mudar, né, esses padrões negativos de pensamento e comportamento diante dos problemas, né, e deixar nossa vida mais leve, a primeira coisa é a gente se lembrar que tudo passa, né? Quantas vezes você enfrentou desafios na sua vida? Quantas vezes o seu mundo desabou? Quantas vezes você pensou que não ia superar? E isso acontece não só com você, mas você também vê acontecendo na vida de outras pessoas. E sempre tudo passa, até o que é bom passa, né? E isso acontece também com os desafios. Depois, se permita passar pelas emoções. Às vezes a gente acha que a gente não pode passar pelas emoções, que tá errado a gente sentir raiva, a gente chorar, sentir tristeza, desespero. Então sinta tudo sem culpa. Raiva, medo, angústia, nervoso, chore se tiver vontade. Eu sempre falo nos meus atendimentos, né? Se te der vontade de chorar, chore. Depois, se lembre que qualquer extremo é disfunção. Portanto, você colocar intensidade nas emoções ou não ter emoção alguma nunca vai ser bom para você. Então, tem gente que acontece algo que de repente não é nem tão grande assim, mas a pessoa coloca tanta intensidade, ela se lamenta, ela chora, ela reclama, ela sai contando para todo mundo a tragédia que aconteceu na sua vida. Então ela coloca tanta intensidade que, por mais que aquele desafio seja grande, ela faz com que ele fique 3, 5, 10, 20 vezes maior. Então colocar intensidade te prejudica, não faz bem. Então não coloque intensidade no seu problema. O próximo passo é você perguntar para si mesmo: por que eu estou sentindo isso?
Por que eu estou com raiva ou triste, angustiado? Por que eu sinto medo? Responda para você mesmo. Isso, se permita expressar o porquê você se sente assim. Depois, de se perguntar, o porquê está sentindo, tudo aquilo, se pergunte: o que estou sentindo resolve o meu problema? Me ajuda? Me faz estar no controle da minha vida? Acredite, você nem precisa se esforçar e a sua mente ela já te começa a responder. Eu sempre digo também, e às vezes até posto lá no meu Instagram, sobre perguntas terapêuticas, Se as pessoas soubessem o quanto é bom, o quanto nos desenvolve, o quanto a gente se conecta com o Criador, o quanto a gente coloca, o nosso lado intuitivo, para trabalhar quando a gente se faz perguntas. E é assim, nós perguntamos e o nosso inconsciente responde. Então faça essas perguntas. O que eu estou sentindo resolve o meu problema? Me ajuda? Me faz estar no controle da minha vida? O 6º passo é você se perguntar: o que posso fazer para resolver esse problema? Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer agora por isso? E de maneira incrível as respostas também começam a surgir, Então pergunte para você mesmo. Às vezes a gente costuma, quando a gente está enfrentando um desafio, a gente costuma falar com amigos, com alguém da nossa família, a gente começa a perguntar, o que você acha que eu faço? Como você acha que eu resolvo isso? O que seria melhor agora? Então, em vez de sair perguntando para os outros, pergunte para você mesmo, porque ninguém melhor do que você para saber o que vai ser bom para aquele momento, para saber quais são as ferramentas que você tem para resolver aquele desafio, porque só nós sabemos o que nós sentimos, só nós conhecemos os nossos limites. E pode ser a nossa mãe, mas ninguém, para saber melhor de tudo isso do que a gente mesmo. Então as respostas, elas começam sim a surgir. Seguir esse passo a passo que eu falei, ele não é fácil, para algumas pessoas no início. Porque às vezes os padrões limitantes que a gente tem, eles estão tão enraizados, que a gente precisa de um esforço e um desejo muito maior, para conseguir mudar, para conseguir agir diferente diante dos problemas. Quando eu decidi mudar a minha vida, eu segui esse passo a passo. Só que eu escrevia tudo isso, sobre a situação que eu estava vivendo naquele momento. Se você não se sentir bem, se você achar que escrever não funciona, anota esse passo a passo e leia quando você estiver com um problema e reflita. Você vai escolher a melhor ferramenta, aquilo que mais funciona para você. E se você todas as vezes seguir esse passo a passo, ou só através da reflexão, ou escrevendo, você vai perceber que você vai começar a ter o controle, sobre as suas emoções diante dos seus desafios. E você vai se recuperar do impacto com mais rapidez, E você também vai encontrar de maneira muito mais fácil e rápida soluções para esses desafios. Porque quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue enxergar, as soluções com muito mais rapidez e com muito mais facilidade. Talvez, tudo que eu estou te dizendo você já saiba, eu não duvido disso, mas talvez você ainda não consiga colocar em prática. E é por isso que as pessoas me procuram para fazer as sessões, porque possuem muito conhecimento, mas têm muita dificuldade para praticar.
Nós somos ensinados a ler, devorar livros, fazer cursos, mas nós não somos ensinados a gerar em nós as habilidades. Então, todo o conhecimento que nós possuímos, ele representa apenas 5% da chance de tudo dar certo na nossa vida. E 95% dessa chance de tudo dar certo depende das nossas ações. Mas, às vezes, tudo parece tão simples, tão bobo, né? Que as pessoas acabam não praticando, não fazendo, né? Porque acham que precisa de algo muito difícil, de uma habilidade extraordinária que não é qualquer um que tem. Então as pessoas acabam não praticando, não fazendo, né? Não repetindo. Então, o que parece bobo, né? Que seria seguir esse passo a passo através de reflexão, através da escrita, né? Tudo isso pode salvar sua vida, pode fazer uma grande diferença. A mudança de padrão de pensamento e comportamento é possível para qualquer pessoa que tenha esse desejo, que pratique, que realmente faça os exercícios, que se policie. Então faça o teste. Diante dos problemas, dos seus desafios, siga esse passo a passo. Faça por alguns dias. Em média, em uma semana, você começa a perceber que as coisas vão ficando mais leves, que as habilidades, né, vão surgindo. E quanto mais tempo passa, melhor você fica. Então, faça, depois me escreve. Escreve para mim, escreve no meu e-mail, escreve lá no meu Instagram, como foi para você. Porque eu amo saber dos resultados, né, das pessoas. Isso me motiva a continuar com o meu trabalho. Não saia desse podcast, esqueça o que você ouviu. Pratique, insira na sua vida, faça de novo, de novo e de novo. Até que esse passo a passo te traga os resultados que você deseja e merece. E como, né, muitos pessoas de sucesso, né, que trabalham na mesma área que eu dizem, você não precisa acreditar, você só precisa fazer, né? E se tudo isso que eu disse aqui fez sentido para você, e se você acredita que as minhas palavras podem fazer com que alguém passe a viver mais feliz, compartilhe. Porque essa também é uma maneira de ajudar outras vidas. E quando eu ajudo outras pessoas, eu passo então a atrair, né, tudo aquilo, né, para a minha vida. Então, quanto mais eu ajudo, mais ajuda eu recebo. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Quanto mais eu abençoo e mais fico feliz com a prosperidade do outro, mais eu serei abençoada e mais prosperidade eu vou ter na minha vida também. Então, eu sou Glória Urizar, do Viva Mais Feliz.